Novamente nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus e eu fico feliz em poder ter este momento em que estudo a Bíblia e compartilho com vocês, e fico feliz também por saber que vocês que nos acompanham também compartilham com outras pessoas o estudo da Palavra de Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus também, porque Ele nos dá mais um dia de vida e também nos dá a oportunidade de estudarmos a Sua Palavra mais uma vez. Queremos pedir ao Espírito Santo que esteja presente conosco, que nos seja concedido numa porção dobrada, para que nós tenhamos a nossa mente aberta para o entendimento da Palavra de Deus e sabendo que o estudo que nós fazemos a cada dia é o que está na Bíblia. Não é invenção humana, não é pensamento humano, mas são doutrinas e mensagens que a Palavra de Deus nos traz. Se algum estudo que nós fazemos você acha que nós estamos sendo um pouco duros, mas não é porque nós estamos tirando isso de pensamento de ninguém, é somente tirado da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela nos diz que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Por isso é que nós trazemos então o estudo diário da Palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Queremos pedir que nos concedas o Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra e nos ajude a tomarmos decisões ao lado da verdade e praticarmos estas verdades a cada dia em nossa vida. Mais uma vez pedimos a bênção especial para cada amigo, para cada irmão, especialmente aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades e os problemas de cada um, faça pois a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos ontem. Nós falamos aqui que somos unidos pela fé através do sacrifício de Jesus. É Ele que nos une, e isto é um dom que Deus nos concede, de nós podermos estar unidos e amando uns aos outros, para que nós possamos assim demonstrar ao mundo que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo tem o poder de transformar vidas e fazer com que nós permaneçamos unidos. Quando nós começamos esta série Em Cristo Somos Um, há algumas semanas atrás, nós falamos sobre a criação e a queda do ser humano. Nós sabemos que a entrada do pecado aqui no mundo trouxe desarmonia, trouxe desunião, trouxe desavença entre os seres humanos, porque antes tudo era perfeito, antes do pecado. Havia paz, havia harmonia, havia amor, mas o pecado quebrou com tudo isso. E o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de desordem. Nós vemos aí um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de guerras, cheio de conflitos. E tudo isso que nós vemos acontecer no mundo afeta a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária e até a nossa vida nacional no país em que nós estamos vivendo. O que nós devemos ter em mente é que isso não será para sempre. Deus, amigos e irmãos, está em uma missão para trazer paz e plenitude. Através do plano da salvação estabelecido por Deus, enviando Jesus para morrer em lugar de cada um de nós, aqueles que o aceitam recebem a paz que Jesus dá. Por isso que Jesus, ele veio para trazer paz e plenitude através da sua vida. Efésios capítulo 2, versos 13 a 16, o apóstolo Paulo escreveu: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse
em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui o apóstolo Paulo nos diz então que Jesus ele veio reconciliar o mundo com Deus, porque quando nós pecamos, ou quando os nossos primeiros pais pecaram, nós fomos separados de Deus, porque o pecado ele causa separação entre Deus e o homem. Mas Deus, lá no jardim do Éden mesmo, Gênesis 3:15, ele fez a promessa de que enviaria o descendente da mulher para poder então pagar o preço do pecado, e Jesus veio e pagou o preço do pecado. Quando Jesus pagou o preço do pecado, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele reconciliou o homem com Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz aqui Paulo em Efésios capítulo 2, verso 14, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Estes mandamentos aqui na forma de ordenanças são aqueles mandamentos que as pessoas sacrificavam animais diariamente, simbolizando Jesus que haveria de vir. E então, quando Jesus morreu, este mandamento de sacrifício de animais, ele foi abolido, porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno que vale por toda a eternidade. E através da morte de Jesus na cruz, ele então derrubou as barreiras étnicas e barreiras religiosas que haviam. Segundo Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21, nos diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecados, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como disse agora há pouco, estávamos separados de Deus pelo pecado. O pecado, diz aqui a palavra de Deus, em Romanos mesmo, o apóstolo Paulo falando que o pecado, ele nos separa de Deus. Pecado é a transgressão da lei. E este pecado, ele ainda não havia sido pago pelo sacrifício de Jesus. Ainda estava pendente, Jesus precisava morrer. Mas mediante o sacrifício de Jesus, nós então fomos unidos a ele mediante a graça que nos foi concedida. E assim como fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, pela sua morte, devemos também nos reconciliar uns com os outros em amor, em paz e em harmonia. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, nós lemos: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Precisamos então demonstrar ao mundo o poder que Jesus tem para transformar vidas, para reconciliar pessoas e nos reconciliar com Deus, amando-nos uns aos outros, porque é assim que todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.